Programa Repertoriando. 1001 histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Cheguei! E já estamos no ar com o programa Repertoriando, que é uma realização da Prefeitura de Rio Preto por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa. Sou a Reni Trombi. Eu sou o Zé Antônio Borges. E eu, Vanessa Passarim. Quem fechou a porta? E como esse copo se quebrou sozinho? Que varinha é essa, Reni? É a minha varinha mágica. Eu sou uma bruxa poderosa. Pode parar. Sei bem que o conto que vamos ouvir hoje faz parte do livro Os Contos de Beedle, o Bardo. Ah, Vanessa, é claro que você sabe. Afinal, foi você que me indicou esse texto. Confesso que fiquei encantada com os contos desse livro, que é uma coletânea de histórias populares para jovens bruxos e bruxas, contadas há séculos e super atuais nesse universo de magia. As histórias de Beedle se assemelham aos nossos contos de fadas sob muitos aspectos. Por exemplo, a virtude é normalmente premiada e o vício castigado. Nos contos de fadas, é comum a magia estar na raiz dos problemas do herói ou da heroína. Já nos contos de Beedle, o Bardo, ao contrário, encontramos heróis e heroínas que, embora capazes de realizar mágicas, descobrem que lhes é quase tão difícil resolver seus problemas quanto é para nós. As histórias de Beedle ajudaram gerações de pais bruxos a explicar este doloroso fato da vida aos seus filhinhos. A magia tanto causa dificuldades quanto as resolve. Depois dessa importante explanação, convido a todos para embarcarmos juntos nessa magia. Abracadabra! Sala de leitura. Conto dos Três Irmãos, J.K. Rowling. Era uma vez 3 irmãos que estavam viajando por uma estrada deserta e tortuosa ao anoitecer. Depois de algum tempo, os irmãos chegaram a um rio fundo demais para vadiar e perigoso demais para atravessar a nado. Os irmãos, porém, eram versados em magia. Então, simplesmente agitaram as mãos e fizeram aparecer uma ponte sobre as águas traiçoeiras. Já estavam na metade da travessia quando viram o caminho bloqueado por um vulto encapuzado. E a morte falou. Ela estava zangada por terem lhe roubado 3 vítimas, porque o normal era os viajantes se afogarem no rio. Mas a morte foi astuta. Fingiu cumprimentar os 3 irmãos por sua magia e disse que cada um ganhara um prêmio por ter sido inteligente o bastante para lhe escapar. Então, o irmão mais velho, que era um homem combativo, pediu a varinha mais poderosa que existisse. Uma varinha que sempre vencesse os duelos para seu dono. Uma varinha digna de um bruxo que derrotara a morte. Ela atravessou a ponte e se dirigiu a um vetusto sabugueiro, na margem do rio. Fabricou uma varinha de um galho da árvore e entregou-a ao irmão mais velho. Então, o segundo irmão, que era um homem arrogante, resolveu humilhar ainda mais a morte e pediu o poder de restituir a vida aos que ela levara. Então a morte apanhou uma pedra da margem do rio e entregou-a ao segundo irmão, dizendo-lhe que a pedra tinha o poder de ressuscitar os mortos. Então, a morte perguntou ao terceiro e mais novo dos irmãos o que ele queria. O mais moço era o mais humilde e também o mais sábio dos irmãos, e não confiou na morte. Pediu então algo que lhe permitisse sair daquele lugar sem ser seguido por ela. E a morte, de má vontade, lhe entregou a própria capa da invisibilidade. Então, a morte se afastou para um lado e deixou os 3 irmãos continuarem a viagem. E foi o que eles fizeram, comentando assombrados a aventura que tinham vivido e admirando os presentes da morte. No devido tempo, os irmãos se separaram, cada um tomou um destino diferente. O primeiro irmão viajou 1 semana ou mais. E ao chegar a uma aldeia distante, procurou um colega bruxo com quem tivera uma briga. Armado com a varinha de sabugueiro, a varinha das varinhas, ele não poderia deixar de vencer o duelo que se seguiu. Deixando o inimigo morto no chão,
o irmão mais velho dirigiu-se a uma estalagem onde se gabou em altas vozes da poderosa varinha que arrebatara da própria morte e de que a arma o tornava invencível. Na mesma noite, outro bruxo aproximou-se sorrateiramente do irmão mais velho enquanto dormia em sua cama, embriagado pelo vinho. O ladrão levou a varinha e, para se garantir, cortou a garganta do irmão mais velho. Assim, a morte levou o primeiro irmão. Entre mentes, o segundo irmão viajou para a própria casa, onde vivia sozinho. Ali, tomou a pedra que tinha o poder de ressuscitar os mortos e virou-a 3 vezes na mão. Para sua surpresa e alegria, a figura de uma moça que tivera esperança de desposar antes da sua morte precoce surgiu instantaneamente diante dele. Contudo, ela estava triste e fria, como que separada dele por um véu. Embora tivesse retornado ao mundo dos mortais, seu lugar não era ali e ela sofria. Diante disso, o segundo irmão, enlouquecido pelo desesperado desejo, matou-se para poder verdadeiramente se unir a ela. Assim, a morte levou o segundo irmão. Embora a morte procurasse o terceiro irmão durante muitos anos, jamais conseguiu encontrá-lo. Somente quando atingiu uma idade avançada foi que o irmão mais moço despiu a capa da invisibilidade e deu-a de presente ao seu filho. Acolheu então a morte como uma velha amiga e acompanhou-a de bom grado e iguais. Partiram desta vida. A moral de O Conto dos Três Irmãos não poderia ser mais clara. Os esforços humanos para evadir ou superar a morte estão sempre fadados ao desapontamento. O terceiro irmão da história, o mais humilde e também o mais sábio, é o único que compreende isso, pois tendo escapado uma vez da morte por um triz, o melhor que poderia esperar era adiar o próximo encontro o máximo possível. Pois é, Zé. A expertise faz parte da sobrevivência. Muito bom esse conto, né? Eu só quero deixar registrado que esse livro foi escrito pela autora J.K. Rowling. E esse livro é mencionado em Harry Potter e as Relíquias da Morte, o último livro da série Harry Potter. Ela é uma escritora, roteirista e produtora cinematográfica britânica, notória por escrever a série de livros Harry Potter. Os livros ganharam uma popularidade mundial, recebendo muitos prêmios e vendendo mais de 500 milhões de cópias, e foram adaptados para o cinema com recorde de bilheteria. Eu adoro esses filmes, hein? E como ainda eu tenho minha varinha mágica, vou fazer uma magia incrível. Vou fazer fundir os quadros da música do dia com o Aprendendo Mais, trazendo a música Duelo de Mágicos com a dupla que amo, Palavra Cantada. Palavra Cantada é uma dupla musical infantil formada em 1994 por Paulo Tatti e Sandra Pérez. Nessa música de hoje, o Duelo dos Mágicos faz com que a gente dance muito, imitando os movimentos propostos nessa batalha. De forma divertida e criativa, vamos explorar nosso corpo e ritmo, nos divertindo juntos. Lacrou então! Um beijo bem carinhoso pra vocês e vamos juntos balançar o esqueleto. Abracadabra! Música do dia. Olha só o que eu achei nessa velha escrivaninha, uma autêntica varinha mágica. Você pensa que é mentira, então eu vou te transformar numa boboca de uma minhoca dorminhoca. Vira minhoca, você virou uma minhoca. Pula minhoca, dança minhoca, você virou uma minhoca. Virou minhoca. Olha só o que eu achei nessa velha penteadeira, um potinho de pó mágico. Tchau! Você ouviu o programa Repertoriando, uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa.